Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. Bem-vindos, pessoal. Então, hoje o episódio aqui é com o Cássio Chagas. Cássio é founder da Web3 Edu Brasil, um case educacional aí com blockchain. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dele e como é que foi cair no projeto educacional, como é que foi desenvolver esse projeto, os desafios e o que está rolando agora. Então, por favor, aí, Cássio, se apresente para nós, conta um pouquinho, primeiramente, aí, como é que você caiu em cripto, em blockchain, e depois os primeiros passos aí nesses anos. Bem, prazer. Muito obrigado, Jean, mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com você sempre. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cássio Chagas, né? Estou na Web3 faz mais de 5 anos. Enfim, vou tentar indo por parte aqui, né? Então, respondendo essa primeira pergunta, como eu caí em cripto, né? Eu estava no último ano da faculdade de Engenharia de Produção, e aí eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin há um tempo atrás, e aí eu sou daquela turma que achava que Bitcoin era golpe, né, esse processo. E aí, só que mais de 5 anos atrás eu tinha acabado de sair do emprego, né, tinha perdido o emprego, e aí eu disse, vou começar a procurar emprego. Só que aí remeteu para mim essa questão de cripto, né, mais uma vez. E daí eu peguei e iniciei realmente os estudos e dei essa chance, né, para mim mesmo entender o que seria esse universo. E com essa curiosidade realmente de estudar, eu estou aqui há mais de 5 anos depois, eu estou aqui tendo essa carreira, assim, esse tempo, né, de construção, principalmente com foco educacional. Então, foi realmente, veio de uma curiosidade, veio de uma necessidade também de procurar mais recursos financeiros, eu acho que, como muitos outros que adentraram também dentro da cripto. E aí eu não me arrependo, né? Parei a faculdade e tô na Web3 faz desde então. Parei a faculdade. Não, eu realmente abracei a Web3, eu me apaixonei pela Web3, eu senti que era algo me chamando, assim, de alguma forma. Então, eu disse, então agora só vou estudar. E aí foi o que eu fiz. Faz 5 anos que, assim, graças a Deus, eu trabalho em casa, então eu vivo uma vida hoje muito bem, assim, a nível de não ter esse estresse de sair todo dia, né, de manhã, e só chegar de casa à noite, enfim. Eu sou do chão de fábrica, né, então quem trabalha de 8 da manhã às 6 da noite, às 6 da tarde, assim, sabe como é que é. E aí, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, foi ter conhecido a Web3, assim. Mudou radicalmente minha vida, minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de entender a consciência como coletivo, como pessoas, como realmente sentir que você faz parte de algo, né? Eu nunca me senti tão parte de algo, eu diria assim. Então, e aí é o que eu carrego até hoje e busco passar isso para as pessoas, né? Web3 é isso, comunidade, né? E depois ainda você vai aprendendo sobre a história do dinheiro e aí abre a outra luz aí, outro túnel. Então você entrou em 2020, isso? Mais ou menos 2020? Isso, mais ou menos 2020, né? Antes do boom, Finalzinho de... É isso, foi bem antes do boom do NFT, até tem uma história bacana aí para contar para vocês também. Já parte Mas nessa 2020, então. Foi bem nessa parte, assim, da questão, quando eu entrei, eu realmente eu fui, como você falou, a comunidade, né? A comunidade, ela é essencial para, não só para a Web3, as próprias empresas hoje, Web2, elas sabem e percebem que a comunidade é importante, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu produto. E realmente a comunidade dentro da Web3, ela traz algo muito diferente de tudo que eu já vi. Tanto é que a minha primeira oportunidade de remuneração, assim, realmente dita, foi atrelada a uma comunidade. Então, tinha um projeto que, na época, só era de Portugal, ainda é de Portugal eles, e aí não tinha nada em conteúdo, mesmo sendo de Portugal, mas era tudo em inglês, e não tinha nada em português. Então, eu fui lá, bati na porta dos caras e disse, olha, vamos criar uma comunidade aqui brasileiro, português, para o seu projeto. E falaram, pode, a gente só não pode pagar agora. Aí, não, tranquilo, vai, né? Se preocupa com isso não. Então, eu comecei a traduzir, comecei a postar, comecei realmente a engajar, né? Como fã mesmo do projeto e tudo mais. Era E aí, projeto um tempo NFT? depois...
Não diretamente de NFT, era token mesmo. Na altura era Bets, né? E a história do NFT é uma coisa que eu realmente decidi empreender, né? E aí eu vou falar para você. E aí eu fui e depois eles me deram uns tokens, né? Como gratificação, né? E tudo mais. E aí um tempo depois, 6 meses depois, esses tokens valiam mais de R$ 40.000, né? Então, assim, foi algo que eu fiquei surreal. Alguns anos depois eu ganhei, né, minha primeira NFT, assim, em termos de reconhecimento de trabalho, né? Tenho ela até hoje, né? Que aí foi depois quando depois veio realmente o boom das NFT, né? Quando eu entrei ainda não se ouvia tanto falar e ainda acho que acreditava muito no processo ainda. E aí foi isso. Então eu peguei essa oportunidade e desde então eu fiz vários trabalhos dentro da Web3, principalmente com gestão de comunidade e sempre com a parte educacional e aí ela termina assim entre aspas, né, com a Web3 do Brasil. Mas assim foi algo muito interessante e a comunidade ela teve um papel muito fundamental nessa minha trajetória e tem até hoje, né, que é o que a gente faz com comunidade. Então acho que é bem bacana assim. Você comentou das empresas Web 2 que estão vendo o poder da comunidade, né, para poder co-criar juntos. Mas a diferença que nós vemos aí é que eles não têm o elo de ligação para tudo isso, né? É aí que entra a Web3, até a blockchain, porque o token, o NFT, essa forma de você premiar com tokens, por exemplo, no Web 2 não existe. Você pode dar algum valor, pode ser, mas você não consegue traquear. Então tem essa diferença e eles vão cair na real em algum momento, né? Eles vão se digitalizar na blockchain em algum momento. E a gente tá esperando com muita sede esse momento, né? Porque a gente vai estar preparado pelo É. toda a estrada que está passando. Verdade. Como você falou, eu sempre gostei muito recentemente até um grande evento aqui de Recife, né, Pernambuco, chamado Hack and Play. Eu até na palestra até falei, né, se vocês conhecem o que é gamificação, aí a maioria assim, isso. Eu disse, pronto, pensa em gamificação, só que na Web3 ela é tipo 3, 10, 20, 30 mais vezes mais do que vocês imaginam que é gamificação. E eu acho que isso é o grande potencial que a Web3 traz, porque não só a questão do token, né? O NFT também é um token, então, Sim, querendo ou não, é um conjunto, né, de tudo mais. Mas você ter, como as próprias comunidades hoje, né, desde então, ter seu NFT como um membro ali, como se fosse sua carteirinha que comprova que você é um membro, e com base naquele NFT você tem uma série de benefícios, como tokens, por exemplo, como uma série de benefícios que a própria comunidade oferece, como entrar em eventos, como cursos, como material educativo, isso é muito importante, né? Eu sim. sempre gostei nesse ponto. Eu acho que até vale até um pouco entrar um pouco, que aí entra um pouco antes da Web3 do Brasil. Como eu falei para você, eu sempre vim nessa linha e estudei vários projetos. E aí, na altura, o mercado estava realmente muito aquecido, né? Antes da queda, eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! Jogos TCG, né? Então, Yu-Gi-Oh! Magic, para quem gosta. Eu sempre fui fã de jogo de cartas, mas Sim. especialmente Yu-Gi-Oh! E aí eu decidi, né? Na época tinha a questão do Grant, né? Que era um pouco mais comum, hoje tem, mas é um pouco mais restrito ali para muitas coisas. Mas naquela altura lá tinha bastante grants. E aí eu, como quem não quer nada, desenvolvi todo um projeto que eu tenho até hoje, que é um GameFi, né, TCG e tudo mais. A gente é, criou esse projeto, um jogo, e aí a gente solicitou o grant e a gente foi aprovado por esse grant, e aí a gente começou a desenvolver o projeto, né, o TCG, o GameFi. O E a TCG gente seria um já... trade card gaming, né? É um jogo de Isso, Trade cartas Card Game, e que ele exato. já existe na Web 2, só que daí tem o poder da Web 3. Exatamente. E aí a gente criou todo o escopo, o white paper, tudo. E aí a gente já está desenvolvendo as coleções, né? Na verdade, hoje a gente tem 3 coleções prontas, né? Tem mais é, material suficiente para fazer mais 2 ou 3, acredito. E aí a gente começou, né, e tudo mais, a gente criou as cartas e tudo mais. Só que aí a gente pegou o inverno cripto, né? E aí, infelizmente, a gente acabou não dando muito certo assim, no empreendedorismo, né? E acabou
caindo assim e teve que pausar esse projeto, tanto é que ele está pausado até hoje, porque realmente precisa de uma série de recursos ali para que a gente desenvolva esse game, né? Uhum. E aí, mas é interessante porque justamente isso veio, atrelou a paixão do jogar cartas, mas também com a paixão dos NFT, né? Então, Uhum. assim, tem toda aquela propriedade dos NFT, a gente fez enfim, toda a série de o NFT, você vai e junta esses dois NFT e vai dar um NFT, né, que seria o personagem maior, assim, de um valor, de poder mais alto. Então, assim, a gente fez tudo isso. Então, foi uma coisa muito bacana, foi um aprendizado, e que hoje também fez com que amadurecesse muitas ideias, aspectos justamente também da gamificação. Hum. Então, é um dos E pontos que tem eu um, gosto muito. Não, pode e falar. tem um poder grande isso aí, né? Porque você vê, você acompanha a Zuki, a própria Pod Pinguins, né? Eles têm os seus próprios TCG, foram lançados, a Zuki tá lançando agora, inclusive. E eles fazem meio que um digital, né? Então você tem tanto o jogo físico, as cartas, o game tabuleiro ali, como o digital, e esse digital aí que consegue fazer esse engajamento maior e aí transformar o produto, essa, essa posse digital mais verdadeira ainda, né? Sim, sim. É justamente esse está dentro do nosso roadmap do projeto, né, que é até então, de justamente fazer o digital, né? Porque uma das coisas interessantes que eu encontrei dentro da Web3, utilizando principalmente NFTs, é essa propriedade que a gente consegue, né? A gente Exato. consegue transferir isso do digital para o físico tranquilamente. Então, é só você, o mesmo mecanismo acontece no real, acontece no digital. E como você falou, e é um dos pontos que eu bato muito, pelo fato de você saber que aquele item ele é seu independentemente do valor que você gastou, independentemente de qualquer coisa, saber que aquele item é seu, que você ninguém vai poder tirar ele de você, isso faz muito, faz um grande diferencial, na verdade, né? Mas, Não é à toa que a grande história assim dos contratos inteligentes foi baseado praticamente nisso, né? Foi exato. justamente Vitalik, enfim, por uma série de ocorrências do jogo que ele jogava, e aí muda-se a política e a pessoa acaba perdendo o que investiu ali. Então, quer dizer, o usuário não tem poder de decidir nada, o usuário não consegue dizer que isso aqui é meu, né? E aí as NFTs, a blockchain, ela traz isso para o usuário, né? Ela É, traz com que, olha, isso aqui está na sua carteira, é seu, você faz o que você quiser, independentemente do jogo. Do exato. jogo, do que acontece no mundo externo, é seu, bom. E eu Uhum. acho isso muito bacana. Eu entendo que isso é um grande diferencial. E cada vez mais, Bastante. recentemente até, assim, fizeram uma pergunta para mim, perguntando se o que, é que eu achava das NFTs, né, que realmente se tinha morrido e etc, etc. Eu dei minha humilde opinião, né? Eu digo, não, olha, para mim a NFT nunca morreu. Ela só passou, ela passa, e como não só as NFT, mas o mercado como um todo, ele passa por um amadurecimento. Então, eu acredito que mais para frente a gente vai ver muito essa interligação entre os NFTs e principalmente os metaversos, né? Eu acho que isso ainda vai acontecer de uma maneira Muito. muito forte mesmo, porém com nível de amadurecimento muito maior. Então, não vai ser aquele, os NFTs estão subindo e a galera, aproveita que é só, né? Né? Uma hora Menos vai cair de novo. especulação. Exatamente. Não, eu acredito que os NFTs eles vão ser muito utilizados com o metaverso, tanto para a área de educação quanto para boa parte assim da gamificação como um toda, ela ainda vai acontecer. Eu só Uhum. diria que são a fase, são as etapas que o mercado está passando, né? Claro, todo mundo hoje vai atrás da parte do, né, financeiro, né, É. a parte que envolve muita grana, mas também eu acredito que já tenha projetos sendo desenvolvidos nessa linha, que mais cedo ou mais tarde eles vão surgir aí para dar um pico e vai com certeza retornar ter essa retomada de NFTs. Porque NFTs é muito bom, né? É, a A tecnologia veio para tokenização de ficar, né? Veio pra Exatamente. A ficar. tokenização de imóveis, por exemplo, você consegue ter todo o dado dos imóveis dinâmico, né? Então, vendeu a casa hoje,
vai estar registrado, vendeu amanhã, vai estar registrado, vendeu depois de amanhã, vai estar registrado. E Exato. tudo isso de forma transparente, imutável, e aí todo mundo tem acesso. Você tem acesso lá. Se Deus o livre você perder a escritura né, o documento por conta de uma enchente, ou sei lá, ou chuva, etc., você sabe que você não vai perder, porque está lá registrado na blockchain que você, Jean, é dono daquela casa, né? Então, acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu acredito muito no potencial dos NFTs. É um outro nível, né? E tem dois pontos aí, quando você estava falando que veio à cabeça aqui, que é, por exemplo, essa posse digital que as empresas dos games, né? E hoje é 31 de outubro de 2025. Nós tivemos algumas semanas, poucos dias, a questão dos Counter-Strike, né? Que eles resolveram mudar a relação dos skins do jogo e perdeu 2 bi em valor. Ou muita gente perdeu o valor que tinha de skins, de facas e utensílios que tinha no jogo. É basicamente isso que nós estamos falando agora, né? É um motivo para você ir para NFTs ou acreditar no futuro deles, porque isso não aconteceria se tivesse o jogo todo em blockchain. E o outro ponto, que é o amadurecimento do setor, é o que aconteceu essa semana, que é os NFTs de Bored Ape e Other Side que estão na Amazon, foram lançados na Amazon. A Amazon ela tem uma versão, um grupo de games, que ela vai lançar games como se fosse na nuvem, então você não precisa mais ter o console nessa questão. Isso também vai para outro nível, como a gente vai interagir com jogos e com e-commerce e com a compra de itens físicos e digitais. Isso é uma conversa para outro podcast, mas é outro nível. E já está acontecendo um amadurecimento. As pessoas, muitas não vão saber que estão comprando um NFT. Estão achando que estão comprando um item do jogo. Mas lá por baixo vai estar blockchain. Sim, sim. Até porque é uma das coisas que a gente bate muito na tecla de educadores, assim, eu acredito que você também faça isso, porque no final das contas, não necessariamente as pessoas precisam entender o que é blockchain, Exato. né? Claro, tem um nível de entendimento que é o Web3, blockchain, isso é interessante, porque isso vai te dar uma visão diferente do que você tem hoje em relação a essa tecnologia, mas querendo ou não, todo mundo vai usar blockchain sem saber, e esse é o principal objetivo para a gente realmente ter a maior adoção, né, por parte do público. Como Uhum. você falou, realmente, se hoje existissem jogos por parte desse porte em nível de NFTs, obviamente, independentemente se você vai remover as skins lá ou não, o problema é do jogo, mas as skins é minha, eu comprei, tá minha, foi a minha porta, eu posso simplesmente vender, ou até mesmo manter ali para ser um colecionador daquelas skins e dizer assim, olha, no tempo, 10 anos, 20 anos atrás, eu tinha essa skin, na época que ainda tinha as skins doideiras dos jogos, e etc, etc. Hoje em dia, não. Tem tudo isso, porque jogo é que nem, né, todo mundo tem seus gostos e tudo mais, mas realmente faz todo sentido. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso. A questão do jogo que você falou é muito interessante, porque realmente eu acredito também, já se fala-se muito nisso, né? O pouco que eu ainda vejo em relação a consoles, é que no futuro próximo não vai ter mais consoles, né? Então vai ser tudo na nuvem. Hoje em dia, por exemplo, eu confesso que faz muito tempo que eu não jogo. Então, recentemente eu voltei a jogar um pouquinho, justamente no meu computador, porque eu acesso a nuvem e fico jogando lá. Então, eu consigo jogar até aquele momento de distração, né, e tudo mais, para que isso possa voltar. Então, as empresas vão utilizar. O próprio, se eu não me engano, não me leve a mal se eu estiver falando errado aqui, mas até então, pelo que eu saiba, o próprio GTA 6 vai ter, né? Alguma coisa Não sei, não sei. com, Eu com não acompanho cripto. muitos jogos, mas acompanhei esse lançamento da Amazon. Então é porque é um shift, uma mudança grande aí no setor. Então acho que vai ser muito massa. Sim, sim. E aí é isso, as empresas elas vão cada vez mais utilizar, porque na verdade isso é uma grande forma de você não só. É porque muitos vezes chegam assim, ficam dando coisas de graça. Não, não é coisa de graça. Estão retribuindo toda a dedicação de um usuário que passa tempos e tempos ali jogando, né? Então, Uhum. assim, é como eu falo, hoje em dia a gente, jogos normais, tradicionais, a gente gasta, sei lá, 200, 300, R$ 400 ou mais, né? Obviamente, muito mais. Mas já imaginou você, além de jogar, tudo mais, você também tem uma retribuição, e essa retribuição também tem coisas que lhe agreguem valor a nível de, seja participação da própria comunidade ou algo que eu diga assim,
caramba, se eu vender essa skin aqui, essa minha NFT, eu posso ter uma renda, assim, muito maior, né? Tipo, né? Uhum. Aumentar minha renda? Com certeza, isso é ótimo, né? Sim. E tirando todas as outras partes que a própria blockchain, utilizando a NFT, elas já fazem, né? Que é a questão do certificado, né? Hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil a questão da falsificação de diploma, né? Sim. Enfim, as pessoas podem passar 5 anos estudando, 10 anos estudando, e aí vem uma pessoa qualquer, falsifica um diploma e consegue aquela vaga, aquela oportunidade. E aí a blockchain, ela resolve isso, né? Então você usa a certificação em blockchain, né? Utilizando os NFTs, e aí você vê muitos casos de uso. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo utiliza o RG em blockchain, então, com blockchain. Os Instituto Federal, né, Instituto Federal, eles estão utilizando também a blockchain para emitir os diplomas, né? Massa. Então, assim, você vê que é só uma questão também de tempo, mas, claro, a gente conta muito com as pessoas que estão à frente dessas grandes instituições, que elas realmente possam entender esse potencial e abrir as portas para que mais pessoas conheçam sobre esse universo cripto, NFTs, blockchain, né? Embora tudo seja mesmo atrelado ali, nessa treliça, mas a gente entende que cada um tem seu conceito ali, né? Sua propriedade por trás, né? Uhum. Cedo ou tarde vai acontecer. Só talvez demore mais. Mas o valor dos certificados aí, então vamos entrar na plataforma da Web3 aí, como que você pensou, como que caiu, por que nasceu a Web3 Edu e como ela está hoje. Bem, como eu falei para você, desde que eu entrei na Web3, eu sempre tive a questão da educação. Me pegou muito forte. Confesso que eu não ligava muito para essa parte, etc., mas me pegou muito forte. A necessidade de estudar, a necessidade de aprender um mercado novo, entender como funciona, entender toda a sua dinâmica, isso foi muito importante. E aí, durante esse período, quando eu estava trabalhando como gestão de projetos, né, como o Community Manager, mais conhecido hoje, que a própria Web3, de certa forma, criou essa função, né, esse cargo, Community Manager, hoje é o que é graças aos primeiros ali, e eu posso dizer que eu fiz parte disso, né? Tanto é que na altura, na época do mercado em alta, ali em 2021, 21, 22, eu trabalhava para 28 projetos simultaneamente, né? Então, 28? assim, Meu Deus. 28. Isso é porque eu não aguentava mais, né? Então, era projeto para dizer chega. Mas aí eu sempre tive essa questão da educação e tudo mais. E aí eu fui amadurecendo o projeto Web3 do Brasil. E aí, antes disso, eu lancei um piloto, né? Um piloto educacional, onde a gente fez uns testes e tudo mais. Deu certo. E aí a gente foi e, e lançou a Web3 do Brasil, né? Então, a Web3 do Brasil começou tímida, né? Ali, como qualquer projeto, sem recursos, sem apoio, sem nada, só com a dedicação mesmo de quem estava à frente, né? No caso era eu, inicialmente, aí depois foi entrando a Valéria, e depois foi entrando mais outras pessoas. A gente começou o primeiro ano foi bem difícil, a gente pensou em desistir, né? Em 2022 ali, foi bem difícil mesmo, mas a gente decidiu continuar e deu muito certo. E aí já em 2023, não, 2023, 2024, tá certo, foi 2023, 24, perdão, a gente foi e teve um ano muito bom, né? A gente teve um ano muito bom, a gente fizemos bastante coisas, a gente desenvolvemos grandes ações gratuitas para as pessoas em relação a cursos, mentorias, eventos online, eventos presenciais, né, também. E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo. E também o nosso principal sonho que foi justamente a questão da certificação, né? Fazer essa certificação de quem estava com a gente. Só que a gente precisava ganhar essa maturidade como projeto educacional, ter esse reconhecimento por parte dos projetos. E aí a gente foi avançando, e aí a gente chegou em 2024, que foi, né, ano Passado. passado a gente fez o lançamento de uma cartilha educacional para durante até então o NFT Brasil, que trocou de nome para Tokenation, onde a gente lançou 10 mil cartilhas educacionais para os alunos da Escola Pública de São Paulo, né? E aí foi um marco para a gente, assim, a nível de educação, né? E aí vendo esse trabalho sendo distribuído. E, claro, e a gente continuou nossa missão de fazer a certificação
em NFT, né, e tudo mais, programa de mentoria, os cursos. E aí a gente foi avançando e aí a gente veio trabalhando, amadurecendo a plataforma de ensino descentralizado, né? E aí a gente lançou esse ano, né, a plataforma. E aí essa é uma plataforma com trilhas educacionais, né? A gente está trabalhando para, enfim, melhorar e trazer mais trilhas. A gente está, né, melhorando todo o processo. E aí onde é simples, né? Então o usuário vai lá, entra, faz uma trilha, onde ela é validada por inteligência artificial e no final ela ganha seu certificado em blockchain, né? Então assim, a gente tem a certeza que ela vai ganhar, que ela ganhou o certificado porque realmente ela validou todo o seu conhecimento durante a trilha, junto com a inteligência artificial. Então, a gente sabe quanto hoje é difícil as pessoas absorver os conteúdos, né, de estudar e estar ali absorvendo. Então, a plataforma ela faz isso de forma intuitiva, de forma simples, bem simples, assim, leve, para que a pessoa não se sinta tão é, com dificuldade. E o melhor, justamente sem a pessoa se preocupar em saber mexer em blockchain. Então, Sim. ela faz todo o processo, ela entra, usa o seu login social, fez lá, entrou na plataforma, faz todo, lê tudinho, faz toda a parte, vai fazendo os testes, no final ela ganha o certificado, ele vai estar lá, ela pode baixar, e aí, obviamente, se ela quiser ver na blockchain, ela vê na blockchain, mas basicamente ela pode baixar, ela sabe que está ali. Então, assim, foi muito importante para a gente esse passo como projeto, e aí a gente vem trabalhando, fortalecendo, né, junto com parceiros, enfim, buscando esses apoios, porque realmente não é fácil construir algo sem recursos, que é o que a gente faz, de certa forma, até hoje. A gente agora está no processo de formalização para a organização sem fins lucrativos, que é a nossa essência desde o início, né? Então, assim, a gente está nesse processo e eu diria que esse ano também está sendo mágico para a gente, como projeto educacional. A gente formou a primeira turma junto com apoio e patrocínio da THIPU aqui em Recife, lá na UFPE, em agosto. A gente acabou de formar mais uma outra turma no Agreste Pernambuco, né? Mais 34 novos desenvolvedores na área de blockchain, onde a galera desenvolveu também algumas aplicações muito massas, assim, para a nível de coisas aplicadas durante 3 dias, foram 3 dias de muito estudo, das 8 da manhã até as 5 da tarde, né? A galera só parava para Caramba. almoçar e lanchar. Era só para lanchar e almoçar. E aí a gente veio e realmente foi algo muito, muito bacana para a gente. Foi a nossa segunda edição do Web3PE e a gente sentiu que a gente está cada vez mais no caminho certo, a gente está fazendo o nosso papel certo, que realmente é educar essas pessoas, trazer oportunidade para elas, né? E aí a gente vai avançando, né? Enfim, semana que vem a gente vai estar em São Paulo também, a ideia é tentar fazer cada vez mais contato para criar projetos educacionais, criar projetos de NFT. Tem alguns projetos que a gente está trabalhando paralelamente, internamente, para desenvolver também em NFT. Então, assim, é algo que é o nosso compromisso é levar a educação de forma acessível, simples, para que as pessoas realmente possam entender e tudo isso de forma gratuita, né? A gente acredita que esse é o nosso objetivo e, claro, a gente precisa de apoio, né? Todo um processo, parceiros e mantenedores, mas a gente acredita que o que a gente faz hoje é muito importante para a educação no Brasil, em termos tanto Uhum. de tecnologia emergente, mas também de outras áreas, porque a gente não só trabalha com Web3, a gente também tem outras áreas de ativações, de, enfim, de assuntos importantes que a gente acredita Não falar, por tem, exemplo, né? como Bora. sustentabilidade, mas a gente sempre tenta fazer a linkagem com blockchain, tá? A gente sempre tenta, né? A Aham. gente sempre faz com que essa galera que participa com a gente tenha realmente esse entendimento. Eu, como testemunha, posso testemunhar aí como é que a plataforma funciona, eu usei ela. Então tem o login social mesmo, e essa parte da IA é legal porque vai lá, tem o assunto, seja em texto ou vídeo, né? Eu acho que vocês vão ter inclusão de vídeo também. Aí a pessoa, normalmente, o que ela faria? Ela vai passando até o final, errou, ela pode ajustar a resposta até conseguir o certificado aqui. Ela tem que, ela responde num espacinho, do jeito que ela quer escrever, e a IA ela vai reconhecer se a resposta está correta com base no conteúdo anterior. Então você só vai avançar se tiver ok. Então é bem legal mesmo, e chega no final tem o certificado. Essa bem simples, mas comprovadamente funcional, né? E aí, como você falou, nós conversamos sobre a questão da gamificação, que vocês vão incluir também. Então, eu acho que
essa gamificação vai dar mais poder ainda para a pessoa sair de uma trilha para outra e para outra e para outra e fazer essas várias trilhas de conhecimento, né? Porque você tem ali pode ser DeFi, pode ser Bitcoin e tudo. E complementando também, você tem esse desafio, né, da dificuldade por ser sem fins lucrativos, porém, pelas conversas que eu tive aí com alguns projetos nacionais, blockchain no caso, a, a a dor deles é a educação, então eles vão realmente, acredito eu, né, investir nesses projetos educacionais, então tem um ganha-ganha legal aí. Esse é o nosso foco. Venham, né? A gente realmente precisa de apoio, porque a gente acredita que a gente só não faz mais coisas, a gente brinca sempre, não no primeiro ano, mas a gente fala que a gente é o projeto que mais faz coisas no Brasil. Isso tudo sem dinheiro. Imagina por dinheiro. Se a gente tivesse recursos para fazer muito mais, a gente fazia. E sim, a questão da plataforma, por exemplo, a gamificação, ela é muito importante para o usuário. Por exemplo, o usuário terminou ali aquela trilha simples. As trilhas podem ter de todo tipo de tema, então não só envolvendo Web3, blockchain, mas a ideia é trazer temas mais comuns assim no seu dia a dia, né? Até porque é uma plataforma de ensino, né? Sim, Então, assim, a gente só não pode falar sobre o Web3. Então, assim, na medida que eles vão fazendo essas trilhas, eles ganham essas pontuações, e essas pontuações para eles vai gerar uma série de benefícios, como, por exemplo, trocar por um NFT, que esse NFT vai dar acesso a eles, por exemplo, a trilhas, novas trilhas que vão lançando. Então, assim, tem os níveis de trilha, né? Tem os níveis iniciante, intermediário, avançado. Então, assim, essa gamificação permite que, por exemplo, um curso, por exemplo, tá por. Vou dar um exemplo assim, bem, bem baixo. Tá por R$ 100, o curso avançado. Só que esse membro, essa pessoa que está ali estudando, ele é o cara que pega todas as trilhas ali, faz todas as trilhas, porque ele quer conhecimento. engajado. E aí ele ganha esse NFT, ele consegue trocar, por exemplo, aquela trilha que ele quer fazer. Então, em vez de ele vai lá tirar o dinheiro do bolso, que aí muitas vezes a pessoa não tem, e aí ele consegue, por exemplo, fazer aquela trilha, né? Isso é muito importante para que ele possa, e cada vez mais ele está se orientando na sua carreira. Então ele pode dizer assim, poxa, eu quero ser um gestor, por exemplo, educacional, vou falar aqui, né, suspeito. E aí, tipo, quais cursos ou a trilha eles precisam fazer? Ah, você fazer trilha A, B, C e D. Poxa, mas a D tá me faltando. A D custa R$ 100 e eu não tenho agora. Poxa, eu gostaria tanto de ter. Mas aí ele não percebeu que ele fez 3 trilhas antes. E essas 3 trilhas que ele fez, que ele realizou, porque ele foi um cara que se esforçou muito e fez, deu a ele, por conta da gamificação, utilizando a NFT, deu a ele acesso exclusivo àquela trilha. Tá entendendo que aquela trilha fazia parte da carreira que ele quer seguir, entendeu? Sim. Então, esse é o poder da gamificação. Então, meio que você atrelar isso e dar para o usuário isso, eu acho que não tem valor que a gente consiga mensurar a nível do usuário saber que ele pode estudar, né, e, consequentemente, ganhar também. E, claro, na medida que a plataforma cresça, aí ele pode trocar por uma série de outros benefícios, como Sim. produtos físicos, né? Bem, Então, se o cara lança um livro digital e tem um livro físico, ele troca, pode né? ter, pode Como a ter. gente falou, o digital, né? Então, veja, olha que bacana. Uhum. Tipo, o Jean tem uma trilha sobre a história dos NFTs e o Jean vai lançar um livro digital e um livro físico. Então, pô, quem adquiriu o digital do Jean ali, o cara vai receber na casa dele o livro, né? Então, assim, as possibilidades são enormes. Então, eu acredito que é o que eu sempre falo, né? As possibilidades são meio que infinitas, É, né? Para que a gente possa trabalhar na gamificação, assim, e trazer o usuário para perto, mas dar ao usuário que ele tenha certeza que ele faz parte de algo maior. Eu acho que isso é o grande diferencial da Web3, assim, da blockchain, utilizando principalmente os NFTs, porque ele é um registro de que o usuário ele está ativo na rede, que ele realmente contribui, que ele realmente participa, que ele realmente está ali fazendo, né, a diferença junto com os outros, sim. né? Então, eu acho muito, muito massa, assim, Uhum. toda essa. E além disso, ele tá ali, por exemplo, a plataforma, ela se torna-se uma comunidade também, né? Então ele vai encontrar outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E aí pode criar outras coisas, pode montar negócios, pode encontrar
colegas. A comunidade é uma comunidade para trocar a figurinha aí, para crescer juntos. É um ganha-ganha legal. Que basicamente a Web3 é para isso. Você ligar essas pessoas que estão interessadas na mesma coisa. Que hoje nós já temos, por exemplo, um Hotmart da vida, ou comunidades, mas a- sem o elo de ligação, que é a blockchain, isso fica perdido. Então, estava faltando, agora temos isso. Eu concordo com você. Imaginar que, como você falou, hoje em dia, na Web3, né, principalmente, ela tem algo muito diferente, assim. No dia a dia normal, você literalmente precisa comprovar com certificado, seu diploma e, né, um monte de coisa. Na Web3, não. Se você faz parte de uma comunidade e você é muito ativo nela e você demonstra todas as suas habilidades a nível tanto de escrever, a de conversar, mas a nível de profissional da área de tecnologia, como desenvolvedor de blockchain, front-end, back-end, e tudo mais. O cara que é design, o cara que é artista, o cara que às vezes não sabe, é artista, mas não sabe como criar um NFT, e ele tem um projeto massa que ele quer criar e ele não consegue desenvolver aquilo. Só o fato dele participar daquela comunidade, ele tem a oportunidade de conseguir emprego dentro daquele próprio projeto, né? Porque a galera tá vendo que ele faz parte daquilo ali, ele tem aquela intensidade de contribuição dentro da comunidade, mas também, como você falou, ele pode se juntar, por exemplo, com um dinheiro. Por exemplo, eu, Cássio, sou desenvolvedor, mas não entendo tanto de NFTs, a nível de criação, essas coisas. Sei criar NFTs, mas sou Sim. desenvolvedor. Já você, Jean, é um artista, você é o cara que desenha, você é o cara que cria todas as ilustrações, você é o cara que faz essa montagem, faz toda a. Então, significa que eu e você participando do mesmo projeto, o match é perfeito. É esse match aí mesmo que faz comunidade comunidade. E aí o projeto cresce como um todo, né? Seja, no caso, a plataforma, seja uma marca, seja um projeto, uma chain, enfim. Mas vamos voltar aí para os desafios encontrados no decorrer desse jogo. O que vocês tiveram mais, além do financeiro, né? Qual que foram os desafios maiores encontrados aí? Em relação ao jogo que a gente tentou desenvolver, né? O mais difícil, além do financeiro, foi realmente encontrar pessoas que entendessem a importância do processo e do projeto, né? Infelizmente, a gente acabou não tendo muita assertividade de encontrar pessoas corretas pessoas certas para fazer o projeto realmente se desenvolver. Então, No acabou desenvolvimento, você que diz, né? Não é nem para uso, é para isso. desenvolver. É isso, para desenvolver mesmo. Para uso, não. Para uso, acredito até hoje que uma vez que a gente conseguir desenvolver isso, a gente vai ter usabilidade sim, porque, enfim, eu digo por mim, na altura a gente fez um monte de processo, assim, a gente fez, tinha site, tinha toda a estrutura, a gente já estava desenvolvendo os contratos inteligentes, toda a parte de contrato inteligente já estava basicamente pronta ali e feita. O grande desafio foi mesmo fazer o jogo mesmo em si, né? Aí sim a gente precisava de enfim, desenvolvedores de game, artista 3D, enfim, todo esse processo. Mas aí a gente tentou algumas pessoas, tentamos alguns estúdios, mas aí realmente as pessoas, a maioria batia muito na tecla do recurso, 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 e daí a gente acabou não tendo o suficiente para desenvolver, né? E aí eu até brinco que depois de 2 anos depois eu comprei um livro sobre empreendedorismo e aí eu descobri a primeira regra do empreendedorismo, que é não coloque capital próprio. E, e aí, bem, enfim, já tinha ido, já tinha tudo mais, assim, mas eu sempre gostei dessa parte, acho que foi um aprendizado muito grande. Como eu falei, o projeto já está ali pronto, só precisa de fazer alguns ajustes e a coleção está pronta, mas aí o desafio ainda continua sendo o desenvolvimento do jogo em si, né? E aí entra muito na linha do que eu te falei, a proposta do jogo também é ser o digital, né? Então, dá para comprar o tabuleiro, comprar as cartas, enfim, normal para você jogar no dia a dia ali com as pessoas, mas também ter essa dinâmica com as pessoas da internet, né? Sim. Os amigos que você fizer ali durante a comunidade. Então, assim, mas é um projeto que foi bem aceito, foi o primeiro projeto, assim, que eu realmente viso até hoje, porque eu sou muito fã de jogos de cartas,
mas é algo que realmente foi, confesso que na altura ali do sonho foi Uma um pouco vacina. alta, e, sabe? Foi algo muito, muito assim, mas foi algo que deu muita experiência, assim, deu muita Sim. propriedade para a construção que veio depois, né? E aí Uhum. é isso. E além disso, também já me adentrei muito na questão dos NFTs. Confesso que não fui muito de comprar, mas assim, o máximo que eu me arrependo até hoje, porque eu sou mais um, né, dos casos. Pode deixar assim, o Cássio nunca errou, não, nunca perdeu, pelo contrário, já perdi pra caramba. E eu lembro até hoje uma das principais dores, assim, é que eu sou um tipo de pessoa que eu não ligo muito pro material, né? Então, minhas coisas mesmo é só comida, Uhum. passear, essas coisas. E aí, pra você ter ideia, eu nunca gastei no máximo, sei lá, R$ 300 com um tênis. E aí, na altura que lançaram lá o Steppen, né, naquele boom que deu o Steppen, aí eu comprei na altura dois tênis, cada um mais de R$ 6.000. Meu E, Deus. e aí, bora a vida de corredor e tal, mas aí deu muito errado para mim. Eu acabei vendendo os dois por R$ 300. Nossa. Então, o que foi de R$ 12.000 passou para R$ 300. Tentei vender na altura, ainda quando eu senti que ia dar errado, né? Toquei no mix, né? Como propriamente dito. Mas aí teve muito trancamento e etc, etc. E depois, quando pensa no final, o preço literalmente caiu muito a fundo, assim. Sim. E aí, pronto, aí é uma das histórias assim que eu. Tanto é que depois disso eu confesso que eu sou mais traumatizado para investir em Olha, NFT, a não ser que seja algo mais tranquilo, mais simples, que você não investe tanto recurso financeiro, né? Porque, querendo ou uhum. não, não é fácil você pagar mais de US$ 1.000 por um NFT, pensando que você vai ter uma série de benefícios, uma série de retorno, não só, digo nem em Sim. relação a cripto, né? Em relação a esse ganho mas realmente de retorno, como fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um projeto e tal. E aí é isso, mas é como eu falei para você, eu acredito que tem esse amadurecimento hoje. Muitos projetos amadureceram bastante, né? O Axie Infinity, por exemplo, amadureceu, passou por esse processo, né? E tudo mais. E aí foi o que fez também eu, por exemplo, criar a tokenomics desse jogo, mas é centrada no pé no chão ali do que você prometer muitas coisas e no fim não agregar nada, né? Então, Sim. é isso, mas eu acredito muito. E eu acho que tem muita coisa aí para fazer, né, e ser feita. E até mesmo vindo, por exemplo, de você, né, que está aí o projeto, né, não sei se já lançou, se está para lançar as NFTs, Vai né, lançar. então assim, aí vai lançar, que bom que eu não falei errado. Porque, sim, que Uhum. eu lembro da última vez que a gente conversou, você disse que estava no processo, então eu tô uma das coisas que eu estou acompanhando. Mas é como eu falei para você, tem muitos outros projetos paralelos que eu quero muito focar na parte também NFT. Só que é aquele negócio, a gente faz de acordo com o que dá para a gente Claro. fazer com o tempo e principalmente recursos, né? Que embora a gente, como eu falei, a gente não tem recurso financeiro, mas a gente depende de pessoas. E aí que é a nossa essência, é a colaboração da comunidade, a colaboração de todo mundo ali, sabe? Uhum. E é daí que saem as pessoas que vão ajudar a crescer o projeto, provavelmente, né? Muitas vezes, e o que é visto, principalmente nos projetos grandes, quem é o community manager ou pessoas que às vezes vão ajudar o projeto a crescer, são aqueles que estão envolvidos desde o início, que conhecem a fundo e que são apaixonados. E aí vai ser expandido. Mas para finalizar, então, Cássio, vamos lá pro futuro aí da plataforma, quais que são os próximos planos, que você vê aí para os próximos anos? A gente segue pelo nosso compromisso, né, de continuar trazendo o máximo de educação possível, acessível e gratuitamente para as pessoas, né, para quem quer realmente precisa daquilo. Tem muitos projetos, a gente já está trabalhando, a gente vai sentar a partir de agora, do mês que vem, sentar para planejar 2026, né? E a ideia é justamente essa, é trazer a comunidade mais para perto, para que a gente consiga uma equipe mais robusta, né, de pessoas que contribuam para desenvolver uma plataforma cada vez mais robusta e a gente possa agregar valores para empresas, protocolos e pessoas, né, do dia a dia assim que necessitam de treinamento, necessitam de capacitação. E eu acho que o futuro é bem promissor, né? Mas ainda a gente ainda enfrenta, sendo bem honesto com você, a dificuldade de não ter recursos financeiros para desenvolver aquilo com mais intensidade como a gente gostaria, né?
Mas tudo está se encaixando, tudo está alinhado conforme dá para ser feito, mas eu acho que 2026 vai ser um ano também que a gente vai dar um grande salto, né? O projeto por si só já se consolidou, as pessoas conhecem o projeto, já entendem o que é o projeto, já entendem a potência que o projeto tem. Então agora a gente pegar essas pessoas e começar a desenvolver projetos, é como eu falei para você, a gente vai levar projeto para os alunos de Belo Jardim que acabaram de se formar em blockchain para desenvolver projetos lá em Belo Jardim. A gente tem um projeto já pronto para eles e a ideia é jogar mais dois na mão deles para eles desenvolver também projetos startups mesmo, Legal. né? E aí a ideia é que ano que vem a gente consiga fazer mais uma construção mais direta, tentar fazer o nosso tão sonhado primeiro hackathon, né, dentro do projeto com foco em educação, né, para que realmente a gente crie soluções para a parte educacional que realmente tem impacto real para a população, desde as crianças, né, até os adolescentes, e assim passa por subsequência, né, criar conteúdos mais infantis, mais acessível para as crianças, porque a gente tem que educar desde o começo, né, a gente realmente tem que pegar ali esses jovens que estão no seu começando a descoberta de entender como essa tecnologia pode fazer parte do dia a dia deles e as aplicações, né? Mostrar para eles o que pode ser feito ou não. Olha, aqui você pode fazer isso. Depois, quem vai construir, como é que vai ser construído, são eles mesmos, mas nossa principal função é educar. Então, eu acredito que 2026, né, vai ter muita coisa bacana e a gente vai continuar desenvolvendo a plataforma, a gamificação, lançar todo o aspecto de que ela tem que ser feita, programa de mentoria incorporado dentro da própria plataforma. A ideia a gente quer, em termo, não é que é centralizar no termo Web 2, tá? Mas a gente quer centralizar todas as nossas tudo aquilo que a gente oferta numa plataforma só. E a comunidade ela ser a base só para a galera conversar, para a galera compartilhar seu dia a dia, que é muito importante, né? Conversar, entender por onde está indo, para que as pessoas possam ajudar. Mas a gente quer concentrar nossas ações tudo dentro da plataforma. E aí, bem, se tudo seguir conforme a gente tem planejamento e com recursos financeiros, por exemplo, eu tenho certeza que a gente vai criar algo muito gigante assim a nível de educação, tanto no Brasil quanto da América Latina, que é um dos nossos esforços. A gente está em contato com algumas comunidades da América Latina, né? Enfim, tentando se aproximar cada vez mais dos nossos companheiros latinos para que a gente possa realmente desenvolver e continuar trabalhando principalmente na parte das mulheres, né? A gente quer trazer cada vez mais as mulheres para o ecossistema, trazer mais com que elas possam entender o que é a tecnologia, entender que as tecnologias emergentes também são para elas, né? Que elas possam pegar aquilo, criar seus projetos, seja NFT, seja projetos reais, atrelados à sua comunidade. Então, assim, o que a gente pode fazer de educação, a gente está buscando ao máximo fazer com o máximo de qualidade possível, transparência, que é o nosso foco, ter toda a transparência de tudo que a gente faz. E é isso, eu acho que convidar todo mundo, né? Você, obviamente, sempre está convidado e realmente ficar acompanhando como a gente vem trabalhando para tentar fazer a diferença. A única coisa que eu posso dizer é a gente está lutando muito, muito mesmo para trazer cada vez mais coisa. Mas, dentro da limitação recurso financeiro versus tempo, né? A gente está conseguindo fazer muitas coisas boas. Mas o importante é que a gente está educando. Isso é o que importa. O que vocês estão fazendo aí é difícil não dar certo com o pouco recurso que tem, já foi feito muito. Pensando a nível Brasil, eu não falo só de blockchain, blockchains podem apoiar, vão apoiar, lógico, mas há recursos no Brasil para essa parte educacional e inovação. Então, eu acredito que é só encaixar aí, talvez a etapa que esteja, já tenho piloto, já tenho comprovações. Então, quando você tem esse projeto já bem redondinho, você apresenta para projetos de inovação e você consegue. É só o tempo esperar e trabalhar que vai vir, porque tem recurso para isso, né? E além disso, também essa plataforma completa que vocês pensam em fazer é sensacional e parabéns por isso, né? Porque você está dando desde a educação básica ali para os jovens e crianças e jovens, para depois ter a mentoria, para depois provavelmente ter esse hackathon, né? Então você fecha o ciclo e eles já vão sair desenvolvendo, vão sair ou pelo menos empregados ali, pode ter um link até para
para blockchains para trabalhar com a área. Então é um ciclo que se fecha, eu acho que é bem legal e parabéns mesmo. Esse é o nosso foco, né? Criar um super espaço onde a pessoa realmente entre e não queira mais sair, né? Assim, ela entra ali, ela sabe que ela vai aprender, ela vai continuar seus estudos, ela vai ter sempre essa oportunidade, como a gente falou, atrelar a gamificação, então saber que tudo aquilo que ela faz está contribuindo para a evolução dela e essa contribuição pode levar ela, por exemplo, para um grande evento. Esse grande evento pode ser uma oportunidade onde ela vai ter network, onde ela vai conseguir, por exemplo, sua primeira oportunidade na área de Web3, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a única coisa que eu até, se você me permite falar, Claro. é que uma das coisas que eu sinto muita falta, por exemplo, hoje em dia, confesso, é um pouco mais de proximidade entre os projetos de educação que tem no Brasil, por exemplo. Claro que, comparado aos outros, eu não posso dizer com total verdadeira, assim, a verdade, mas a gente é o único projeto que não só fala sobre Web3, né? A gente busca educar de forma geral. Mas eu sinto muita falta dessa aproximação mais dos projetos. Eu acho que quando a gente realmente entender que a gente pode se aproximar e criar algo muito maior, além do que a gente poderia criar sozinho, que sempre foi a missão da Web3 do Brasil, a gente sempre visou e sempre falou, olha, a gente pode criar muitas coisas, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, acho que quando a gente também entender que outros projetos, esses outros líderes que estão à frente desse projeto, entenderem que juntando a gente consegue fazer algo muito maior, acho que a gente também vai fazer uma grande diferença quando se fala de educação e principalmente para a gente ter realmente essa verdadeira adoção, né? Então, acho que é isso. Mas é isso, a gente segue trabalhando, como você também segue trabalhando aí na parte de educar, ensinar, aprender o que é NFT, entender a propriedade dos NFT, entender qual o potencial do NFT no seu dia a dia, no seu jogo, no seu trabalho, na tokenização, todo esse processo, Isso aí. a gente enxerga que você faz um ótimo trabalho e por isso que a gente está sempre que podendo estar junto, fazer as coisas junto. É como eu falei para você também, de a comunidade está de portas abertas. Então, assim, a comunidade, o projeto é de todos, não é meu, não é de ninguém que está trabalhando assim, é da comunidade. Então, quem quiser chegar, a gente constrói, a gente faz tudo junto, porque eu acho que esse é o que vai fazer o grande diferencial para a gente realmente fazer coisas maiores. E eu acho que no final das contas, que é o que a gente busca, né, Jean? Eu acho que você também é um cara que pensa muito nisso. É o impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas, né? Saber que a pessoa falar assim, poxa, pô, Jean, esse teu projeto aqui, pô, cara, eu vi, é muito massa, o projeto é desculpa a expressão, é foda. É um projeto que gostei bastante. Não sabia o que era NFT, mas me interessei. Tem a questão dos personagens, né? Tem toda uma história por trás dos personagens. Eu acho que isso faz a diferença, entende? Quando você Facilita, consegue né? remeter isso na ficha da. Alguém chega para você e fala: Ah, Jean, quem é Jean? Pô, Jean é o cara da Off-Chain Brasil, né? Jean é o cara que tem um projeto NFT que está aí, que vai lançar, que vai com certeza. Tem todo um embasamento por trás. Porque, por exemplo, diferente de muitos projetos que a galera lança só para atrás de grana, Uhum. né? Você, É um você POC. amadurece, você amadurece um projeto para que quando ele lance, ele não só não faça um lançamento, ele foi o nascimento dele, né? E como todo filho, a gente espera que ele faça 18 anos, 30 anos, 60 anos, né? E a Exato. gente morra e ele continue lá, né? E aí É, esse e é o por nosso isso, objetivo. por isso que nasce na Web3, né? Ele sempre vai estar ali, sempre vai estar comprovadamente ali. E para mim, você faz essa comparação comigo e eu faço contigo. Vai ter em algum momento pessoas ali que vocês educaram, que passou pelos cursos e que vai falar, pá, obrigado por ter dado aquela oportunidade e hoje ele está em outro patamar de vida por causa daquilo, né? Sim, sim, e faz parte, é educar, cara. É o que eu sempre falo para todo mundo. Nossa principal missão é educar. Educar, educar, educar. O resto é consequência do que a gente está fazendo. É consequência do nossos esforços, do nosso trabalho. Acho que a gente Uhum. realmente tem que educar e tentar educar de forma correta. Mastigar mesmo, fazer que nem a mãe passarinho ali que mastiga pro bebezinho dela, bota na boca dela e ele só faz ingerir. Então, acho que é isso nossa missão, nosso trabalho. Então, assim, fico muito feliz de ver também pessoas como você do outro lado, né? Literalmente, assim, Do né? outro lado. Eu tô aqui em Pernambuco, né? Minha bandeira me entrega, e você tá ali no sul, então, caramba, você vê que a Web3 ela não tem isso, né? A gente se conecta
E dá pra gente construir coisas junto Ah, e ter esse trabalho, né? Essa missão. Então, assim, parabéns também dá. para você. Parabéns para E nós, é né? isso. Obrigadão aí, Carlos. Obrigado pelas palavras e obrigado pelo tempo hoje, falando um pouquinho aí do projeto e de você e dos futuros negócios com a plataforma. Então, agradeço novamente e nos vemos logo em São Paulo também, né? Um abração. Se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. E é isso. Sigam o Web3 do Brasil, façam parte da comunidade, o projeto está super aberto para vocês. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo também, Jean, pelo convite. E tô aí. Qualquer coisa é só Valeu. chamar e bora construir isso aí. Bora construir. Os links vão estar aqui embaixo, como sempre, e só seguir e dar um alô lá. Valeu, galera. Abraço. Valeu, tchau, tchau.